E aí, galera? A aula de hoje é sobre crise de 29. Esse é um tema extremamente polêmico. Por quê? Porque por trás dele está toda uma discussão que é extremamente atual sobre a ação ou não do Estado, a intervenção ou não do Estado na economia. E nós temos alguns grupos, extremamente antagônicos dentro desta lógica. E por que a crise de 29 está no centro dessa discussão? Porque se costuma dizer que até esta crise predominava no mundo, e principalmente naquele contexto ali, Europa e Estados Unidos, o chamado liberalismo econômico, que significa que não há uma intervenção de fato do Estado na economia. E que o crescimento econômico desses países, principalmente norte-americano, ele se dava muito em função da expansão da chamada iniciativa privada, quer dizer, que são das empresas privadas. Mas ele é polêmico por quê? Porque justamente as causas da crise, que nós vamos entender daqui a pouco, para muitos foi justamente a não atuação do Estado que deixou esse crescimento da economia norte-americana, de certa maneira, sem controle. O que significou o quê? Uma expansão, uma produção econômica, já que os Estados Unidos, ao longo dos anos 20, se transforma na grande potência industrial do mundo, que significa que cerca de 90% da produção de automóveis era em solo norte-americano. 50% basicamente da produção industrial do mundo estava em solo americano. Então houve uma expansão muito grande, uma produção uma escala cada vez maior, que teria gerado no final da década de 20, em 1929, aquilo que nós chamamos de uma crise de superprodução. Isso significa o quê? Se produziu demais aquilo que não havia demanda, quer dizer, não há uma procura para tanta mercadoria e automaticamente algumas empresas começaram a falir. E as suas ações começaram a entrar em decadência, em queda, e chegamos naquilo que ficou conhecido como o crash, a quebra da Bolsa de Nova York. Então, para alguns, a crise de 29 ela está vinculada justamente a esse processo de superprodução. E aí, automaticamente, se coloca a crítica ao modelo que nós chamamos de liberalismo econômico, desse crescimento desenfreado, sem haver, de fato, um controle por parte do Estado neste processo. Ok? Por outro lado, nós temos um grupo que justamente vai dizer o contrário, que as causas da crise de 29, elas estão diretamente vinculadas à ação daquilo que seria o Banco Central dos Estados Unidos, que teria estimulado o crédito. Isso significa o quê? Estimulado a ação de empréstimos, seja para a população, seja para empresas, a ponto de que houve, ao longo desse período dos anos 20, uma injeção de dinheiro no mercado, a ponto de chegar lá no final da década, esse dinheiro passar por um processo de desvalorização e, ao mesmo tempo, uma recessão econômica, que significa o quê? Uma crise econômica. Então, é um tema complicado, porque para alguns foi o Estado que acabou gerando as condições para essa grande crise, e para outros foi a iniciativa privada. Então, na aula, eu vou tentar colocar basicamente os dois lados, certo? Mas é claro que é uma produção historiográfica, quer dizer, é uma série de historiadores que, no geral, trabalham dentro daquela linha que nós, no geral, trabalhamos, que é a chamada superprodução. Quer dizer, a grande causa da crise de 29 foi a superprodução econômica. Mas a gente já vai entender isso, ok? O que é importante que vocês tenham claro é que quando terminou a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se colocou como a grande potência do mundo. Isso significa o quê? Que as outras potências, quer dizer, a Inglaterra, que era até então a grande potência do mundo, a Alemanha, que vinha crescendo muito, a França, Japão, enfim, outros países que vinham crescendo, eles acabaram se envolvendo no conflito e, ao encerrar ele, estavam detonados. E aí os Estados Unidos passou batidão, entrou no final da guerra, ajudou lá a galera da Entente a vencer, e houve, então, todo aquele processo que nós já falamos numa outra aula, de humilhação daqueles que participaram do grupo lá chamado Tríplice Aliança, principalmente da Alemanha.
ok? Mas o que me interessa aqui é que então os Estados Unidos se coloca como a grande potência do mundo. E o que significa isso? Do ponto de vista econômico. Os Estados Unidos passou a ser um grande exportador para o mundo e principalmente de produtos industrializados. Isso transformou os Estados Unidos, né, nesta grande potência. Porém, este crescimento, né, gerou uma onda, né, um sentimento, inclusive de uma espécie de sonho, né, de crescimento infinito, que gerou uma ilusão nos Estados Unidos e um clima de otimismo, né, e ilusão porque nós teremos a crise depois, né, mas uma onda de otimismo que fez com que muitas pessoas se envolvessem nesse processo de maneira a estimular, vamos dizer, aquilo que nós vamos chamar sistema financeiro. Esse sistema financeiro, entendam como, por exemplo, a ação de bancos, né, com relação a empréstimos, seja para pessoas, seja para empresas, e que automaticamente, né, empresas conseguindo financiamento a juros baixos, enfim, quer dizer, as empresas podem crescer ainda mais, né? E principalmente, na medida em que algumas empresas passam a crescer e com uma forma, inclusive, de captar recursos para aumentar ainda, se expandir mais ainda, né, elas começaram a vender ações. Então, o comércio de ações virou uma febre nos Estados Unidos. Então, basicamente, todo cidadão comum, né, isso é de maneira geral, quer dizer todos, né, mas uma grande parte da população norte-americana passou a investir na Bolsa de Valores. O que significa isso? Comprar ações. O que é uma ação? É um documento, né, que dá direito, né, em partes, né, aos lucros, mas também aos prejuízos de uma empresa. Mas quer dizer, ao comprar a ação de uma empresa é como se eu me tornasse dono dela também. Quanto mais ações eu tenho, mais poder eu tenho sobre essa empresa. Ok? Então quer dizer, as empresas que vinham crescendo tinham as suas ações, obviamente, cada vez mais valorizadas. Então eu compro a ação de uma empresa que eu vejo que a ação dela será valorizada. E como que eu vejo isso? Eu vou tentar simplificar para vocês. E de certa forma, né, já tentando explicar aquilo que, segundo a lógica da superprodução, teria acontecido e gerado a tal da crise de 29. Então, imagine, nos anos 20, nós temos produtos como ferro elétrico, máquina de lavar, quer dizer, esses eletrodomésticos que no geral a galera conhece hoje, boa parte deles foram criados nos anos 20. E muitas pessoas queriam ter acesso a isso, quer dizer, a tecnologia está chegando, está ajudando a melhorar a sua vida no dia a dia, então quer dizer, as pessoas eram loucas por isso. Inclusive, este modelo, né, de consumismo é aquilo, né, que está por trás da expressão, inclusive ficou conhecida como American Way of Life, ou estilo de vida americano, que estimulou essa questão do consumismo, né, de ter toda essa quinquilharia em casa. Mas enfim, vamos pegar uma situação. Imagina lá um fulano de tal, tem uma empresa que produz geladeiras, certo? Todo mundo queria ter geladeira naquela época. Então, automaticamente, a produção dessa empresa vinha crescendo. Só que daqui a pouco, a demanda, quer dizer, a busca por geladeiras era tão grande que o dono dessa empresa fez o quê? Eu quero aumentar ela. Para aumentar ela, eu vou conseguir capital, né, num banco, e havia essa possibilidade, né, já que havia crédito assim mais facilitado, né, ou vou fazer ações, né, vou vender ações da minha empresa e as pessoas que comprarem, automaticamente vai entrar dinheiro em caixa e eu vou fazer esse processo de expansão. Mano, digamos que eu sou dono dessa empresa, certo? Então, vendo ações, aí toda aquela galera vai dizer, pô, aquela empresa lá está crescendo, tem uma possibilidade de crescimento muito grande, então quer dizer, a ação da minha empresa vai ser valorizada. Beleza, consigo captar recursos, vendo as ações e começo a aumentar a produção de geladeiras. Tranquilão, então lá, bombando. Só que chega um determinado momento que quando eu vejo, o estoque da minha empresa está entupido de geladeira. Por quê? Porque tem um detalhe. Ao longo dos anos 20, a Europa, aos poucos, foi se reorganizando. Então não quer dizer que as indústrias europeias tenham ficado detonadas por décadas. Não. Houve uma retomada do crescimento. E daqui a pouco começaram a surgir fábricas de geladeiras na Europa também, que começaram a competir comigo. E no primeiro momento eu pensei, não vou dar bola, segue o baile. E estou produzindo. Então quando eu me liguei que o estoque está cheio, o que eu tenho que fazer? Vou fazer liquidação. Beleza, vou lá, faço liquidação, dou desconto, mas não consegui.
né, vender o meu estoque, ou zerar como eu gostaria, ou diminuir da forma como seria importante. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu estou vendendo, a indústria continua produzindo. Daqui a pouco eu me ligo que eu tenho que fazer o quê? Parar com a produção. E eu digo, para a produção. Mais do que isso, o que eu vou fazer com os meus empregados? Naquele contexto não tinha legislação trabalhista, de fato, que dava uma série de garantias aos trabalhadores. Então, parei a produção e demiti os funcionários. Aí você que comprou a ação da minha empresa vai pensar o seguinte, pô, a empresa do cara parou de produzir e está demitindo empregados. O que você vai pensar? Pô, a empresa do cara está em crise. O que você vai fazer com a ação? Você vai vender. Então você imagine que chegou num determinado momento que todo mundo vai querer vender as ações da minha empresa, mas ninguém vai comprar. O que acontece com o preço da ação se todo mundo quer vender e ninguém quer comprar? Quer dizer, o preço da ação começa a baixar. Então você imagine que esta queda no preço da minha ação significa, de maneira prática, que daqui a pouco uma ação minha valia R$ 100 e o pessoal começou a baixar no desespero para tentar vender, baixou para 80, 90, 50, 20, R$ 10. Quer dizer, no momento que baixou para R$ 10, olha o quanto de dinheiro que eu perdi e olha como o meu capital, e que boa parte está no sistema financeiro, né, acaba entrando em queda. E aí automaticamente o que acontece comigo? A minha empresa faliu. Então esse exemplo que eu coloquei para vocês, aumentem ele, tá? Coloque isso em grande escala, porque basicamente foi isso que aconteceu, né, dentro desta lógica da chamada crise de superprodução. Se produziu demais, né, não tinha clientes para comprar, as empresas começaram a demitir e aí essa crise generalizada. Fora isso, né, e vamos juntar com a outra visão que coloca, né, da ação lá do chamado Banco Central dos Estados Unidos, que emprestou dinheiro, né, a rodo, juro baixo, enfim. Só que chegou um determinado momento, e o que significa botar dinheiro no mercado e emprestar? Se você empresta muito dinheiro, e emprestar dinheiro muitas vezes significa o quê? Tem que fazer dinheiro. Dinheiro é como qualquer produto, quanto mais tem no mercado, menos ele vale. Quer dizer o quê? Vamos dar um exemplo bem básico, né? Esse exemplo talvez eu já tenha dado em alguma aula. Hoje, eu preciso, e eu vou arredondar aí, né, cerca de R$ 4 para comprar $1. Isso significa que o real está desvalorizado em relação ao dólar. Mas nós já tivemos momentos em que nós tínhamos R$ 1 e era equivalente a $1. Por que ao longo do tempo este real foi se desvalorizando? Em função de uma série de fatores. Mas a questão é que ao longo do tempo o real perdeu o valor. Se antes com R$ 1 eu comprava algo que equivalia a $1, obviamente que hoje eu preciso de mais reais. Certo? Então isso é uma forma muito simples de explicar para vocês a questão da desvalorização do dinheiro. E aí o detalhe que eu colocava, quanto mais dinheiro existe no mercado, menos ele vale. Por exemplo, hoje o governo federal, quando ele quer desvalorizar o dólar, e como é que ele pode fazer isso? Né? Eventualmente, quando o governo acaba comprando dólar, e o governo federal às vezes faz isso, ele compra dólar e deixa guardado. E aí significa o quê? Que ele tem menos dólar vendendo, circulando por aí. Se tem menos dólares no mercado, o preço dele aumenta. Só que se ele quiser fazer o dólar baixar, ele pega toda essa reserva de dólares que tem e ele bota no mercado para vender. Quanto mais dólares tem para vender no mercado, automaticamente menos ele vale. Então essa é uma estratégia para você desvalorizar a moeda. E vou usar esse exemplo para mostrar o que acaba acontecendo nos Estados Unidos. Com essa expansão do crédito, daqui a pouco se colocou tanto dinheiro no mercado que ele começou a valer menos. E como é que a gente sente que o meu dinheiro vale menos? Na inflação, na alta dos preços, quer dizer, a grana que eu tenho no bolso já não dá mais para comprar o que tinha antes. Então, isto começa a acontecer. Então, há um contexto, né, com vários fatores que geraram, né, a chamada crise de 29. O símbolo disso, né, é a chamada queda da Bolsa de Nova York. Que significa o quê? Que lá no final de outubro de 1929, né, aconteceu a chamada Quinta-feira Negra. O que foi isso?
tá? Foi o dia específico em que houve uma queda tão grande na Bolsa de Nova York, né, que demonstrou, né, foi o grande sinal de que realmente as coisas estavam indo por água abaixo. O que significa uma queda na bolsa? Vamos pegar de maneira muito simples para vocês entenderem, né? Quem acompanha os noticiários às vezes coloca a bolsa de valores tem alta, a bolsa de valores tem baixa. De maneira muito simples, tem a ver com o volume de negócios lá. Quer dizer, se o volume de negócios, o dinheiro que circulou aumentou, então ela tem alta. Se o volume de negócios em relação ao dia anterior diminuiu, então está em baixa, certo? Então tente imaginar que houve uma grande queda, mas uma queda tão grande, né, que quebrou a bolsa. Quer dizer, boa parte das empresas que negociavam ações lá quebraram, porque as pessoas estavam querendo vender as ações dessas empresas e ninguém queria comprar. Quais as consequências deste fato e de que forma que isso acabou afetando o mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil? Nós já falávamos na aula anterior, né, que a quebra, né, dos Estados Unidos, de maneira geral, como grande comprador do café brasileiro, automaticamente afetou aqui, né, porque se o principal produto de exportação brasileiro era o café e o principal comprador, né, era os Estados Unidos, com a quebra da economia norte-americana, automaticamente é menos grana para comprar café. Ferra com o Brasil. E isto pelo mundo afora. Muitos países, inclusive a própria Europa, vinha se reorganizando, vinha retomando seu crescimento e muitas vezes, inclusive, com empréstimos dos Estados Unidos, né, de bancos norte-americanos. O que acaba acontecendo? As consequências dessa crise de 29? Empresas que fecham, pessoas que perdem emprego, pessoas que não conseguem saldar as suas dívidas, muitas dessas dívidas com os bancos, que obviamente tinham conseguido grana, né? Se eu não pago minhas dívidas com o banco fale. Se o banco fale, automaticamente todas as empresas, todas as pessoas que têm o seu dinheiro, né, depositado nesse banco passam por problemas. Então foi uma quebradeira geral, né? Foram milhares de bancos que quebraram, que fecharam, né, a partir de 1929, né, que não é, obviamente, só naquele ano, tanto que, né, a chamada Grande Depressão, que basicamente pegou os anos 30 e boa parte lá dos anos 40, né, que tem a ver com esse processo de recuperação da crise de 29, né, tem a ver então com a falência desses bancos, com a falência das empresas, com os milhões de desempregados, e aí tem um detalhe. Hoje, quando uma pessoa perde o emprego, ela tem seguro-desemprego, ela tem, né, algumas garantias. Por quê? Porque, de certa forma, se aprendeu com a crise de 29. Como assim se aprendeu? Se naquela época boa parte da legislação trabalhista que nós temos hoje não existia, o cara que era demitido, basicamente ele saía sem nada. Isso significa o quê? Daqui a pouco, o meu salário que era miserável, eu não tenho basicamente nenhuma indenização, eu vou sair com aquilo lá, e olha lá, se a empresa faliu, eu vou sair sem nada. Então nós vemos uma série de cenas que marcam este período de pessoas tendo que morar na rua, pedindo comida na rua, vendendo coisas de dentro de casa, né? Então, quer dizer, 1929 vai ser um dos anos com mais suicídio no mundo. Pessoas que eram milionárias ficaram miseráveis, basicamente do dia para a noite, né? Pessoas que já tinham problemas financeiros ficaram piores ainda. Então, 29, anos 30, foi um momento, e como diz o nome, a Grande Depressão, né? Não só no sentido de depressão econômica, mas depressão enquanto pessoa lá, sentimento, né? Que gerou, como eu colocava para vocês, aí uma alta taxa de suicídio. Para vocês terem uma ideia, né, de quanto isso impactou, né, no dia a dia assim, de milhões de pessoas naquele momento. Mas enfim, então, por que que hoje temos seguro-desemprego, que era o que eu estava colocando para vocês? Quando uma pessoa sai do seu emprego, e se ela não tiver como ganhar dinheiro, digamos, no próximo mês, ela não vai ter como pagar suas dívidas. E automaticamente a minha falta de emprego vai afetar aqueles para os quais eu devo. E isso pode gerar uma crise. Então, ao longo dos anos 30, se encontrou como saída para tentar resolver todos esses problemas, né, advindos aí da crise de 29, né, se usou uma estratégia baseada no pensamento de um cara chamado John Maynard Keynes, né, e das ideias dele saiu aquilo que o pessoal chama do keynesianismo, que diz o quê? Cabe a quem resolver esses problemas agora?
a estrutura do Estado. Como assim? Essa estrutura do Estado, ela aparece onde? Vamos dar um exemplo, a questão da legislação. Ao longo dos anos 30, basicamente nós temos a essência daquilo que hoje nós chamamos de legislação trabalhista e que vai dar origem a coisas como o salário mínimo, jornada de emprego, férias, descanso semanal remunerado. Tudo isso nós vamos ver, por exemplo, no Brasil dos anos 30, né, sendo incorporado, né, na legislação lá do governo Vargas. O Vargas, quando implanta toda a legislação trabalhista, a consolidação das leis de trabalho no Brasil, no seu governo ao longo dos anos 30 e dos anos 40, na verdade ele está fazendo algo que está vinculado ao modelo que os Estados Unidos vai adotar para sair da crise. Né? Quer dizer, quando o Estado cria a ideia de que tem que ter um salário mínimo para o trabalhador, isso é uma intervenção direta do Estado numa relação que seria do patrão e do empregado. Quando o Estado cria uma estrutura e aí um conjunto de leis que definem que o patrão não pode fazer basicamente o que ele quiser com o trabalhador, isto é intervenção do Estado na economia. E isso está por trás do modelo que ficou conhecido lá do conjunto de práticas, né, que ficaram conhecidos como o New Deal, ou o Novo Acordo, que tinha então como o grande responsável por resolver toda esta bagunça, vamos dizer assim, a estrutura do Estado. Mas como que nós vamos arranjar, né, grana, né, para fazer com que essas empresas se recuperassem? Como é que nós vamos conseguir com que os empregos voltem? Então, dentro da lógica do Keynes, o governo, por exemplo, tinha que estimular, e aí vai entrar a grana do governo, né, para financiar, para emprestar para essas empresas, para tentar recuperar e salvar alguns bancos da falência. Né? Ao mesmo tempo, cabe à estrutura do Estado criar uma série de obras públicas, por exemplo, né, estradas, pontes, portos, enfim, porque além de aparelhar, né, além de teoricamente melhorar a estrutura do Estado, ele está dando emprego. Então, cabia ao governo, né, montar uma estrutura que é aquilo que nós vamos chamar das empresas estatais. Não é à toa também que basicamente dos anos 30 para cá surgiu a maior parte, né, da estrutura estatal daquilo que nós chamamos de Estado brasileiro. Quer dizer, as empresas estatais, né, bem como, que eu colocava agora há pouco, toda aquela legislação trabalhista que estão presentes ainda hoje no Brasil e que são amplamente discutidas, elas surgiram nesse contexto para resolver, né, para minimizar as consequências dessa crise de 29. Ok? Tá? Então é importante que vocês tenham claro, né, que essa crise, ela trouxe consequências, né, para o mundo inteiro. E não só as consequências econômicas, como eu colocava agora, das quebradeiras e automaticamente, né, a atuação do Estado dentro dessa perspectiva de resolver os problemas. Mas a crise de 29 vai fortalecer ainda mais, né, principalmente na Europa, a ideia de que a estrutura do Estado, para alguns, teria que ter um controle muito grande, né, sobre a sociedade. Então, por exemplo, alguns vão usar a crise de 29 como uma desculpa para fortalecer o poder. É nesse contexto que na Europa vai se fortalecer, né, a ideia do nazismo, né, que já existia na Alemanha, mas até então ele era fraco, ele se aproveita da crise econômica na Alemanha, e o fascismo na Itália. O Mussolini já estava no poder, mas vai usar essa crise econômica para se fortalecer ainda mais. Então, alguns regimes vão usar essa crise econômica, né, para se fortalecer, ou até mesmo para chegar ao poder, como é o caso do Hitler na Alemanha. Então, esta crise, ela não foi simplesmente uma crise econômica. Ela mostrou, né, que o modelo que se usava até então, e essa é uma das grandes questões de uma das correntes de interpretação da crise de 29, é que o modelo liberal, aquele que vinha implementado, que até então era a tônica em que a lógica do mercado significa a lei da oferta e da procura e a concorrência entre as empresas, poderia dar certo, ou daria certo. Né? Quer dizer, este modelo para alguns mostrou que não funcionava.
E aí vem a crítica ao chamado liberalismo econômico, né, e que cabia então, né, a uma intervenção maior do Estado como uma possibilidade para solucionar, para resolver os problemas, né, e principalmente intermediar, né, a relação entre aqueles trabalhadores que vinham sofrendo e os seus empregadores, com toda a questão da legislação trabalhista. Mais do que isso, nesse contexto se criou, né, uma série de ideias, né, que estão por trás da questão de garantir educação pública, saúde pública, né, a lógica do chamado estado de bem-estar social. Então tem que ter, por parte do Estado, uma atuação para garantir algumas condições mínimas, né, para a população, inclusive como uma forma de desenvolver o país. Uma população mais educada, melhor alimentada, com melhor saúde, automaticamente é uma população que trabalha melhor e também faz, né, o país crescer. Então há uma discussão muito forte, muito ferrenha, né, já naquele contexto, mas hoje ainda mais se fortalece, né, quando nós vemos no Brasil alguns grupos pregando aquilo que nós chamamos do Estado mínimo, que estão por trás daquela lógica chamado neoliberalismo, e que pregam que justamente, né, a estrutura do Estado ela é prejudicial para o país e que basicamente, né, a iniciativa privada é que deve ser, digamos, a grande propulsora do desenvolvimento do país. Mas isso também é uma outra discussão, né? Nós faremos numa outra aula quando formos falar da questão do neoliberalismo, mas é importante que vocês entendam, né, toda essa discussão que está por trás da crise de 29 e como, ao longo dos anos 30, 40, 50, 60, 70, 80, até agora 2020, né, essa discussão da atuação ou não do Estado na economia e em outros setores, mas principalmente no setor econômico, é ou não prejudicial. Para alguns, né, a gente costuma, de maneira muito simples, né, colocar aqueles que nós chamamos da lógica monetarista, né, são aqueles que vão dizer que a atuação do Estado esteve por trás, né, da crise de 29, na atuação lá do que nós vamos chamar do Banco Central norte-americano, de emprestar dinheiro a rodo sem ter um controle sobre isso, que fez com que a moeda despencasse, enfim, gerasse toda a crise econômica. Por outro lado, aqueles que nós vamos chamar de keynesianistas vão dizer justamente que foi o liberalismo econômico, né, que desenfreada a concorrência e sem um controle justamente por parte do Estado, né, na produção, né, gerou aquilo que ficou conhecido como a crise de superprodução. Esta última interpretação é aquela que, no geral, é cobrado muito mais, é aquela que aparece muito mais, né, até porque tem uma bibliografia muito mais extensa e que dá muito mais base para essa discussão. Mas isso não significa que ela invalida totalmente, né, a questão daquele modelo que a gente vai chamar lá de interpretação monetarista, né, e da intervenção do Estado, principalmente lá do Banco Central norte-americano, né, na medida em que teria favorecido, né, todo esse contexto da crise. Beleza? Né? Acho que ficamos por aqui e seguimos o baile na próxima aula. Hasta la vista, baby!